E aí galera, como é que tá essa força? Terminamos aí a primeira prova do Onofre Lopes agora pela manhã, logo mais cedo. E eu sei que vocês devem estar naquela tensão total, gabarito, será que eu acertei, será que eu errei? Muitas questões duvidosas, algumas até difíceis, muito mais difíceis do que na outra, tá certo? Necessitava aí de um grau de atenção um pouco maior, tá? Mas eu tenho certeza que você que se preparou direitinho, que assistiu às aulas aqui no Point, que estava no aulão ontem, inclusive mandar um recado para a galera de ontem, ó, ficamos até às 7 horas da noite, tendo aula de raciocínio lógico e caiu questão do aulão de ontem, então tenho certeza que essa galera não ficou até mais tarde por acaso, tá bom? Bom pessoal, dizer a você que mais uma etapa foi concluída, tá certo? Hoje pela manhã eu acredito que muitas pessoas se deram bem, tá? Mas vou mandar um recado para essas pessoas. Vocês se deram bem na primeira prova, se deram bem hoje de manhã também. Não fiquem achando que tá tudo tranquilo, mil maravilhas, não. Continue sempre focando, tá certo? Mantendo o ritmo de estudo que vocês vinham tendo, para que no próximo domingo a gente possa terminar de uma maneira bem bacana mesmo, bem tranquila, cravando aí a aprovação de vocês nesse concurso, tá certo? Para a galera que não se deu bem hoje, eu dou um conselho, ainda não acabou, tá certo? Ainda temos mais uma prova, você tem aí de mais uma vez dar o gás, aproveitar essa semana, esse momento, para estudar e focar mesmo assim, ó, no que estava faltando para vocês acertarem as questões que vocês erraram, tá certo? Bom, pessoal, desejo muito sucesso a vocês. Qualquer coisa, nós estamos aqui no Point de portas abertas, tá? Prepararemos os recursos, tudo direitinho, para que vocês não tenham prejuízo nenhum, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, tá? E boa resolução da prova. Tchau! Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez detonando a prova da IADES. O que eu tenho para dizer a vocês a respeito da prova de matemática e lógica? Não foi uma prova tão fácil, pessoal, não foi uma prova tão fácil. Mas quem estudou no Point, quem fez os aulão, quem fez o aulão online, quem seguiu a dica dos professores, detonou a prova de matemática. Então vamos para a primeira questão? Acompanhe comigo aí, questão 11. Considere A, B e C três conjuntos quaisquer, tais que A está contido em B interseção C, está contido em D. Assinale a alternativa que vale sempre, independentemente de outras condições específicas de A, B, C, D ou X. Preste atenção nesse detalhe. Caberia, na minha humilde opinião, aqui deveria ter um parênteses. Aqui deveria ter um parênteses. Tranquilo? Isso é na minha humilde opinião. Mas, já que a questão não colocou, vamos entender o que ela quis dizer. Olha aqui, pessoal. Para me responder essa questão, eu vou precisar entender o conectivo da condicional. Lembram? É aquele conectivo da setazinha. Condicional, também chamado de implicação. Ele é representado em forma de texto por se, então. Lembra? Se, então, conectivo da implicação. A nossa musiquinha que aprendemos em sala de aula. Então, o conectivo da condicional, em forma de texto, ficaria assim, ó. Se A, então B. Tranquilo? Eu posso dizer, se A, então B. Eu posso também dizer todo A é B. É a mesma coisa de se A, então B. Posso também dizer todo A dentro de B. Tranquilo? Todo A dentro de B. Leve essa relação para entender essa questão, como será respondida. Em forma de diagrama, respondemos dessa forma. Em forma de diagrama, respondemos dessa forma. X você considera como elementos do conjunto, tá bom? X você vai considerar como elementos do conjunto. Aí ele deu essa condição aqui para se avaliar as alternativas e ver qual acerta. Ou seja, A está dentro de quem? De B intersecção C.
Por que está dentro, pessoal? Porque esse símbolo significa estar contido. E vocês podem trocar a palavrinha contido por estar dentro. Tranquilo? A está contido em B intersecção C. Por isso que caberia o parênteses. Mas, como a questão não colocou, quem sou eu para dizer alguma coisa? Então vamos lá. A está contido, está dentro de quem? De B intersecção C. Então se a gente observar, B intersecção C vai ficar dessa forma. Intersecção são os elementos que fazem parte tanto de B como de C. A questão fala que A está o quê? Contido, está dentro de B intersecção C. Então A, galera, vai estar aqui, ó. A estará aqui. E fala também que B intersecção C está dentro de quem? De D. Então, B intersecção C está dentro de D. Então, podemos desenhar o seguinte diagrama. O seguinte diagrama. Certo? Podemos desenhar o seguinte diagrama. Olha como ficou. Lembram do que eu disse? Que o X é como se fosse elementos do conjunto? Então, quando eu digo X de A, X vai ser os elementos do conjunto A. Quando eu falo X de B, vai ser os elementos do conjunto B. Quando eu digo X de C, vai ser os elementos do conjunto C. A relação de pertinência relaciona elementos para conjuntos. Então, quando eu digo X de A, X de B ou X de C, eu posso dizer X pertencente a A, que vai ser todos os elementos do conjunto A, X pertencente a B, que vai ser todos os elementos do conjunto B, e X pertencente a C, que vai ser todos os elementos do conjunto C. Tranquilo? Então vamos ver as alternativas. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Aí a questão diz: item A, X pertence a B. Então, X pertence a D? Lembra de que a gente pode ler o condicional pela expressão todo A dentro de B? Então, o que isso aqui quer dizer? Está dizendo o seguinte: todo elemento que pertence a B, quem eu vou considerar? Toda essa relação, pessoal. Todo elemento que pertence a B está dentro de todo elemento que pertence a D? Pessoal, todos os elementos de B está dentro de todos os elementos que pertencem a D? Não são todos, só uma parte, olha, só uma parte. Então, por isso que não está certo essa alternativa. Vamos para o item B. Todo elemento pertencente a C. Ou seja, todo elemento pertencente a C. Está aqui, ó. São todos esses. Concorda? Está dentro de todos os elementos pertencentes a D? Está dentro, isso aqui, pessoal, de todos os elementos pertencentes a D? Também não está. Está só o quê? Uma parte. Está só uma parte. Essa é errada. Vamos para o item C? O item C diz: todo elemento pertencente a A. Está aqui, ó. Todos os elementos pertencentes a A. Está dentro de todos os elementos pertencentes a D? Está dentro de todos os elementos pertencentes a D? Está. Está aqui, ó. Todos os elementos pertencentes a A. Está dentro de todos os elementos pertencentes a D. Letra C. Letra C. Acompanhe a próxima questão. Considerando a afirmação se eu for aprovado no concurso, viajarei de férias como verdadeira, assinale a alternativa correta. Preste atenção. Essa questão se chama, esse assunto dessa questão é chamado de equivalência da condicional. Nós vimos também em sala, teclamos nesse assunto e, por incrível que pareça, dissemos que iria cair uma questão desse tipo nessa prova. E olha o que aconteceu. Então vamos lá. A condicional, ela tem duas
equivalência. Uma com ou e uma com o próprio se então. Não P ou que ou não que, implicando em não P. Ok? Então, vamos lá. A proposição da questão é essa daqui. Então, vamos entender. Se, então. Professor, eu não estou vendo o então, mas o então está aqui, pessoal. Se não tiver o então, a vírgula ela faz esse papel. Aqui eu chamo de P e aqui eu chamo de quê? Se, então, conectivo da implicação. Lembra da musiquinha? Então a questão que é equivalência disso. Que é equivalência disso. E como é que eu encontro a equivalência? Aqui, ó. Não P o que? Não que implicando em não P. Se você observar nas alternativas, não existe a equivalência com o ou. Não existe equivalência com o ou. Pode pegar sua folhinha e dar uma olhada que não vai existir equivalência com o ou. Então você já sabe que essa não vai ser a resposta. Mas eu coloquei aqui só por fins didáticos. Então quem vai ser a resposta? A equivalência da condicional com o se e tal. Com o se então, também chamado de contrapositiva. Então vamos lá? Não que implicando em não P. Vai ficar se, quem é que? Que viajarei de férias. Não que será não viajarei de férias ou não viajar. O tempo verbal não importa. O que importa é manter a estrutura lógica de negar a segunda implicando na negação da primeira. Ok? Então vai ficar que viajarei de férias. Não que não viajarei de férias ou se eu não viajar. Não que se eu não viajar, então, lembrando que a vírgula substituiu então, P, eu for aprovado no concurso. Não P, não terei sido aprovado no concurso. Não P, não terei sido aprovado no concurso. Letra E. Letra E. Letra E. Simbora para a questão 13. Acompanha comigo aí. Em uma escola são praticados 12 esportes, futebol e basquete, do seguinte modo: 54 alunos praticam apenas um esporte, 32 praticam futebol, 12 praticam ambos e 74 não praticam basquete. Qual o total de alunos da escola? Vamos lá, galera. Retorna para mim, câmera. Preste atenção. Lembrando que eu sempre vou começar pela intersecção. Então, a gente viu que 12 pessoas praticam ambos os esportes, que é futebol e basquete. Futebol e basquete. Tranquilo? Então, ó, o 12 aqui, ó, futebol e basquete. Agora eu vou para o elemento do conjunto. Observa aqui, ó, futebol 32. Pessoal, mas aqui já tem quantos? 12. A questão falou que futebol foi 32, mas aqui eu já tenho 12. Então faço 32 menos 12, 20. Agora eu vou para cá, ó. Apenas um dos esportes. Um dos esportes é somente futebol ou somente basquete. Um dos esportes é somente futebol ou somente basquete. A questão é que apenas um dos esportes for o quê? 54. 54 menos 20. Eu já tenho 20 que pratica apenas um. Vai dar quanto? 34. Então coloca aqui, ó. 34. Certo? 34. Vamos agora para cá, ó. Não praticam basquete. Não praticam basquete. 74. Mas se eu observar nessa relação de diagrama, eu percebo que não pratica basquete também quantos? 20. Então eu faço 74 menos 20, 54. A questão quer saber quantas alunos há nessa escola. Então vou fazer uma mera soma. Aqui vai ser 20 mais 12 mais 34
mais 54. 20 mais 12 mais 34 mais 54. 120. Marca aí a letra B de bola. Acompanha comigo a próxima questão. Questão 14. Em um pronto-socorro são distribuídas fichas por ordem de chegada, sendo que as preferenciais têm uma lista separada também por ordem de chegada. No atendimento são chamados sucessivamente um preferencial seguido de 2 não preferenciais, iniciando-se sempre com um preferencial. Na média, a consulta de um cliente preferencial dura 14 minutos e de um cliente não preferencial dura 7 minutos. No dia em que esses padrões foram observados, o tempo de espera até ser atendido do cliente preferencial número 13 foi de... Volta para mim. Pessoal, é uma questão que dá para resolver com a simples relação de razão. Preste atenção. A questão fala que é um preferencial e 2 não preferencial. Um preferencial e 2 não preferencial. Outro detalhe importante é que a questão quer saber quanto tempo o 13º cliente preferencial esperou. Não é o 13º cliente comum, é o 13º cliente preferencial, ok? Então qual é a relação que a gente viu? Que a questão disse que é um preferencial e 2 não preferencial, sempre nessa sequência. Um preferencial, 2 não preferencial. Um preferencial, 2 não preferencial. 1 para 2. Tá aqui, ó. 1 para 2. Preferencial para não preferencial. Se a questão quer saber quanto tempo o 13º cliente preferencial esperou até ser atendido, é porque já se passaram quantos? 12 clientes preferencial, certo? 12 preferencial. Nós vimos no início que a relação é de 1 para 2. 1 para 2. Então basta multiplicar o 12 por 2, que vai dar o quê? 24. Ou seja, para o 13º preferencial ser atendido, se passou 12 preferenciais e 24 não preferenciais. A questão deu o tempo de atendimento de cada cliente. Um preferencial, 14 minutos. Um não preferencial, 7 minutos. Como são 12 clientes preferencial, que se passou até chegar ao 13º, eu multiplico 12 vezes 14, somado com 24 clientes preferencial vezes 7 minutos, porque foi o tempo de espera de cada um. Eu vou ter como resultado, após a multiplicação e soma, 336, que transformando isso aqui para horas e minutos, corresponderá a 5 horas e 36 minutos. Então você vai ter como alternativa a letra B de bola, letra B de bola. Simbora para a próxima questão aí comigo. Um telejornal apresentou a seguinte notícia: médicos discutem novo limite para a pressão de pacientes hipertensos. Estudo de Comitê Internacional dos Estados Unidos aponta 12/8 como pressão normal. Passam a ser toleráveis níveis de 14/9 para hipertenso e de 15/9 para hipertensos com mais de 60 anos. Verifica-se que houve variações em relação aos valores anteriores. Uma variação de 8 para 9 no limite inferior admissível, duas variações no limite superior admissível, 12 para 14 e 12 para 15. E outras duas no intervalo exigido entre o limite inferior e o superior, 14 para 5 e 5 para 6. De acordo com essa notícia e usando a terminologia dela, a maior variação percentual em relação aos valores tradicionais vigentes verificou-se no... Volta para mim, câmera. Pessoal, nessa questão de número 15, qual foi a maior dificuldade dela? Foi a interpretação de texto. Ela é muito complexa, então se o aluno não prestar bastante atenção, ele vai se enrolar nisso. A pressão normal é a pressão de referência. É ela que vai ser a base para o cálculo de todo o resto. Limite inferior é o menor limite. Limite superior
é o maior limite. Limite inferior, limite superior, limite inferior, limite superior. Lembre, a pressão normal vai ser a base. A questão fala que a variação foi de 8 para 9 no limite inferior. Olha aqui, ó. 8 para 9. Aumentou quanto, pessoal? 1. Pressão normal não é a base? Então eu vou saber quanto é a porcentagem de 1 em relação à base. 1/8 vezes 100. Tenho 12,5%. Vamos para outra afirmação que a questão diz. Diz que houve um aumento de 2 no limite superior. Ou seja, foi de 12 para 14. A gente observa aqui, ó. Um aumento de 2. Foi de 12 para 14. Então eu vou retirar a porcentagem desse aumento em relação a 12. Porque não é a base, a pressão normal. Então eu faço 2 sobre 12 vezes 100, tenho 16,7. Dá uma dízima periódica, pessoal, dá 16,6666. E aí vai. Mas resolvi aproximar para 16,7. Aí fala que houve uma variação de 12 para 15 no limite superior. É só observar, ó, 12 para 15 no limite superior. Aumentou quanto? 3 unidades. Agora eu vou ter que saber, em forma de porcentagem, quanto representa. Lembrando que a pressão normal é sempre a base. Então faço 3 sobre 12 vezes 100, 25%. A questão fala que houve um aumento de mais 1 no intervalo exigido entre inferior e superior. Houve um aumento de 1, de 4 para 5, no intervalo exigido entre inferior e superior. Intervalo entre superior e inferior. Pessoal, 12 menos 8, 4. É esse que é o intervalo entre superior e inferior. 12 menos 8, 4. A questão menciona que houve um aumento de mais 1, de 4 para 5. Tá aqui, ó, é só observar, ó. 14 menos 9, não deu 5? Houve um aumento de mais 1. Então a questão quer saber quanto é essa porcentagem. Eu faço. Lembrando que como é a base da pressão normal, e a gente viu que a diferença aqui é 4, esses 4 aqui será o 100%. Então faço 1/4, porque o aumento foi de 1, vezes 100, tenho 25%. A questão fala também que houve um aumento de 4 para 6, ou seja, de mais 2 pontos, exigido entre inferior e superior. É só observar, o intervalo não é esse? 2 menos 8, 4? De 4 para 6, de 4 para 6. 15 menos 9, pessoal, dá 6. Então, de 4 para 6, houve um aumento de mais 2. Quem vai ser a porcentagem? Quando a gente encontrar, vai verificar que é 50%. Então, de todos esses, quem foi o maior aumento? Esse aqui. Então, a letra E. Questão certa, letra E. Pessoal, é o seguinte. Essa prova não foi tão fácil como esperava. Mas quem assistiu no Point, tenho certeza que deu tudo certo. Expliquei de forma rápida para que vocês tenham acesso de imediato ao gabarito. Mas qualquer dúvida, vocês podem me procurar aqui no Point dos Concursos. Um abraço e até a próxima videoaula. Olá pessoal, estamos aqui de volta para agora comentar e já dar o gabarito da prova, né, que vocês fizeram hoje pela manhã. Então, como a gente sempre diz para vocês, não é necessário logo de imediato você ler o texto, mas como vamos dar a questão número 1, né, nós vamos ler só o trecho que é necessário ler para respaldar a marca B, né? Diz assim na letra B: o médico, cujo objeto de estudo é a saúde humana, tem como objetivo profissional prevenir e combater as disfunções e moléstias que acometem o ser humano. Vocês encontram essa resposta no primeiro parágrafo, que diz, a partir da terceira linha, diz assim: é o objeto de estudo do médico. Ele, o médico, a coesão aí, pesquisa e trata disfunções e moléstias, escolhendo os melhores procedimentos para preveni-las e combatê-las. Pronto, aí estaria
o respaldo que você encontraria para marcar a letra B. Por que não marcar a letra A? Porque diz que o exercício da medicina está voltado especialmente para a cura. Não é somente para isso que a medicina está voltada, nem especialmente para isso. Na C diz, o trabalho de prevenção e cura de doenças só é possível quando o médico dispõe de equipamentos avançados. Nós sabemos que o texto não diz isso. E lá em cima, no comando da questão, diz, considerando as informações do texto. Não é? Então, realmente, você não poderia marcar a letra C. Na D diz, para fazer diagnósticos, pedir exames, prescrever medicamentos e realizar cirurgias, o médico precisa tão somente, essa palavra tão somente equivale a apenas. E eu já disse a vocês, tanto nas revisões quanto nas aulas, que toda questão que contém essa apenas, geralmente, olha como eu me cubro, geralmente ela é uma questão falsa. Então, a D é uma questão falsa, não deve ser marcada. E na letra E diz, um dos deveres de quem exercita a medicina é trabalhar como consultor. Diz um dos deveres, não diz opção. No texto se encontra como opção e não como dever. Então, por isso que a questão 1 deveria ser realmente a letra B de bola. Vamos para a questão 2. Com base na norma padrão da língua portuguesa e nos recursos de coesão utilizados no primeiro parágrafo, assinala a alternativa correta. Na letra A diz assim, na oração, que investiga a natureza e as causas das doenças humanas, linha 1 e 2. O pronome que retoma a ciência. Então, nesse enunciado está dizendo que esse pronome que é um pronome relativo. Que eu faço, vou lá no texto e tento substituir esse que por qual, fazendo as adaptações necessárias, para ver se é um pronome relativo. Então, lá em cima, nas linhas 1 e 2, diz, é a ciência que investiga a natureza, é a ciência a qual investiga. Então, aqui embaixo até aí está certo, ele é um pronome relativo, está retomando, né, ciência. Mas ele diz aqui logo depois, logo poderia ser substituído por na qual. De jeito nenhum. Por quê? Porque o que não está com preposição. Só pode ser substituído um pronome relativo, porém que se for onde, porque onde tem uma preposição interna, onde significa em que, mas o que sozinho jamais poderia ser substituído por um elemento preposicionado como na qual, já que ele está sem preposição. E o restante está correto e relaciona dois termos por meio da ideia de adição. Então, quando ele diz que logo poderia ser substituído por na qual, isso torna a alternativa A falsa. Na B diz assim, na passagem sua cura e prevenção, o termo destacado retoma ciência. Olha, eu não preciso nem ir ao texto para dizer que essa B está falsa. Por quê? Porque quando eu digo sua cura, é a cura de prevenção de. E ele diz que retoma o termo ciência. Eu não vou dizer nunca que a cura da ciência é a prevenção da ciência. A ciência não tem cura, a ciência não tem prevenção. Não precisa nem ir ao texto e você marcar essa B como errada. É só raciocinar. Vamos para a letra C. Em preveni-las e combatê-las, linha 5, os termos destacados referem respectivamente a disfunções e moléstias. Olha, vamos ao texto para saber se esse las retoma realmente disfunções e esse outro las retoma realmente moléstias, porque ele diz respectivamente. Então, o primeiro las se referiria a disfunções e o segundo las se referiria a moléstias. Vamos ver se realmente está dizendo isso no texto, na linha 5. Diz aqui, ele pesquisa e trata disfunções e moléstias, escolhendo os melhores procedimentos para preveni-las e combatê-las. Não é respectivamente, porque tanto é prevenir as disfunções e combater as disfunções, como prevenir as moléstias e combater as moléstias. Então, esse termo respectivamente não se aplica, né, a esse las e esse outro las, fazendo com que a letra C seja uma falsa, uma assertiva falsa. Vamos para a letra D. No lugar de para isso, linha 5, também poderia ser empregado para isto, de forma alguma, nem precisa ir ao texto. Por quê? Porque o isso retoma. E o isto, nesse caso, para isto, seria um anúncio. Então, não estaria correto jamais substituir isso por isto. Então, a letra D também é falsa. O que é que eu faço? Marco a letra E e vou embora. Vou embora para a questão D. Mas por que essa letra E está errada? Vamos ver. Em que proporciona aos pacientes os diagnósticos, linha 7 e 8, o pronome que refere-se a novas drogas e equipamentos. Porque ele está dizendo que esse que é um pronome relativo. Então, eu vou lá na linha 7, na linha 8 e vejo. A respeito de novas drogas e equipamentos que proporcionem, sim, né? Está no lugar de novas drogas e equipamentos. Então, até aí está correto.
E diz depois, portanto, poderia ser substituído por os quais? Sim, porque como drogas é feminino e equipamentos é masculino, eu substituo pelo que generaliza, que é o masculino. Então, realmente, esse que não está preposicionado e os quais não é termo preposicionado, pode substituir. Letra E, correta, da questão 2. Vamos para a questão 3. De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa que reproduz integralmente a relação de sentido entre as ideias do período. Então, ele só diz aqui, de acordo com a norma padrão e depois sentido. O que é que você vai atrás? Sua cabeça está muito mais apta a trabalhar com as relações gramaticais e não muito com as relações de sentido. Você está no estado de mente alterado, você está fazendo uma prova. Então, você vai logo para as relações de gramática, que é o que ele diz aqui logo de início, de acordo com a norma padrão. Então, vamos procurar logo a norma padrão. Depois, se não encontrarmos, é que nós vamos procurar as relações de sentido. Aí diz assim na letra A. Afim já começa com um erro de gramática quando ele junta o afim. Afim junto é quando significa que algo é semelhante, não, como ele está dizendo, afim de uma locução prepositiva. Então, nesse caso, essa letra A já está falsa. Mas ele foi misericordioso, colocou um outro errinho depois mais fácil, não é de detectar. A fim de realizar tal função, vírgula, tem de estar sempre bem informado acerca, com o verbo haver. Não, acerca. Quando eu digo acerca de, é faz aproximadamente. Ele não tem relação nenhuma com faz aproximadamente. É um erro gramatical que provoca aí um erro de sentido. Então, essa letra A, falsa. Vamos para B. Para tanto, correto, vírgula, tem de estar sempre bem informado sobre novas drogas e equipamentos e põe uma vírgula antes do quê? Lembrem-se, eu sempre aviso isso a vocês. Uma vírgula antes do quê? Ele sendo pronome relativo, mexe no sentido. Por que mexe no sentido? Porque a oração passa de adjetiva, se você põe a vírgula, passa de adjetiva restritiva para adjetiva explicativa. E se você tira a vírgula, passa de adjetiva explicativa para restritiva. Então, no caso, você mexeu no sentido. Você deixou de generalizar e passou a restringir. Ou, vice-versa, você deixou de restringir e passou a generalizar. E esse que, vocês sabem que é um pronome relativo, porque já responderam aqui a questão anterior que fala sobre esse que. Então, ele diz, para tanto, tem de estar sempre bem informado sobre novas drogas e equipamentos, os quais proporcionem. Pondo essa vírgula, a questão está errada. Então, foi um erro muito sutil, só quem estava realmente ligado no pronome relativo é que reparou que essa letra B estava errada. Vamos para a letra C. Tem de estar, vírgula, certo, para isso, certo, sempre bem informado acerca junto aí, sobre, acerca de novas drogas e equipamentos, sem a vírgula depois de equipamentos, que proporcione aos pacientes os diagnósticos e os tratamentos mais avançados e eficientes. Letra C, nem erro de sentido, nem erro gramatical, é a alternativa que deve ser marcada. Por que não marcaríamos a letra D? Porque diz assim, em virtude disso, certo, vírgula, tem de estar sempre bem informado a respeito das novas drogas. E lá no texto ele diz de novas drogas. Quando eu digo das, eu especifico. Eu estou querendo dizer que eu conheço quais são as novas drogas. E quando eu digo de novas drogas, quaisquer novas drogas que existam. Também foi um erro muito sutil dessa letra D. Creio que muita gente ficou enganchado entre B, C e D. Vamos para a E. Tem de estar, devido a isso, sempre bem informado com respeito a novas drogas. Esse A craseado, jamais. Por quê? Porque o artigo de novas drogas é o artigo a, né, no plural, as novas drogas. E nesse caso ele usa um a sem estar no plural. Sim, então, que significa que está dizendo que novas drogas estão sendo usadas, essas duas palavras, sem o artigo. Se é usado sem artigo, inviabiliza o uso da crase. Então, essa letra E está falsa. Vamos para a questão 4. Considere que o autor do texto inclua dos médicos como adjunta de nominal do termo destacado na oração. Grande parte dos médicos. Aí eu lembro logo das aulas. Ah, criou um sujeito partitivo. Isso foi dado, inclusive, na aula da UTI. Criou um sujeito partitivo, grande parte dos médicos. Já vou com esse raciocínio. Então, eu posso botar o verbo no singular, concordando com o núcleo de sujeito, parte, e posso botar o verbo no plural, concordando com a adjunta do nominal, médicos. Quando eu crio esse raciocínio, eu já estou apta a responder, porque ele diz depois, e que também substitua atua por pode atuar. Então, o que é que eu vou fazer? O auxiliar recebe toda a carga do verbo. Então, é com o verbo poder que eu vou trabalhar. Eu posso botar o verbo pode na forma singular,
ou podem na forma plural para concordar ou com o núcleo do sujeito parte ou com a adjunta do nominal. Desci com esse raciocínio, né? E ele diz, de acordo com a norma padrão, é correto afirmar que o primeiro verbo da locução, aí tem logo na letra A, poderia tanto permanecer, o primeiro verbo que é auxiliar, poderia tanto permanecer na terceira pessoa do singular, quanto passar para a terceira pessoa do plural. Nessa questão eu economizaria bastante tempo, porque assim que eu marcasse a letra A, correria logo para a questão 5, porque eu sei que ela está correta. Por que não a B diz obrigatoriamente? Por que não C obrigatoriamente? Porque a D, ele diz, poderia permanecer na terceira pessoa do singular, desde que atuar fosse empregado. Você não vai mexer no verbo principal, você mexe sempre no auxiliar. E a mesma coisa acontece na letra E. Então, realmente, letra A, questão 4. Vamos para a questão de número 5. Como eu recomendo a vocês, não precisa ler o texto, você vai para as questões de gramática e diz, considerando o propósito do texto que divulga uma campanha comunitária, aí eu vou ter que voltar ao texto, graças a Deus ele é curtinho, tem um relógiozinho, no relógiozinho está escrito, sempre é hora de combater a dengue. E ao lado tem a mensagem, cuide da sua casa, ponto. Juntos somos mais fortes nesta luta. Aí diz, considerando o propósito do texto, ora, o texto é uma campanha, que divulga uma campanha comunitária. Então, qual é o objetivo da campanha? É alertar, é avisar, é convocar. Aí ele diz, pretende comover. Não, a campanha não tem esse objetivo. O gênero, campanha, não tem a intenção comunicativa de comover. Então, A não. B, procura convencer, pode ser, vamos ler o resto, a comunidade a respeito dos riscos que a dengue representa. Não. Ele só diz, cuide da sua casa, juntos somos mais fortes nessa luta e sempre é hora de combater a dengue. Então, não está realmente convencendo dos riscos da dengue. C, visa esclarecer a população, pode ser, sobre os efeitos sociais. Não fala em momento algum dos efeitos sociais da dengue. D, busca conscientizar. Uma das intenções comunicativas do gênero campanha. A população sobre a necessidade de combater. Sim, porque diz, sempre é hora de combater, cuide de sua casa e juntos somos mais fortes nessa luta. Letra D de dado. Por que não poderia ser a E? Porque diz, procura promover a educação de certas camadas da sociedade. Aqui está tratando da sociedade em geral. Não fala especificamente a certas camadas. Então, realmente, letra D, questão 5. Vamos para a questão 6. Quanto às questões sintáticas e a relação de sentido entre os termos da oração, sempre é hora de combater a dengue. Assinala a alternativa correta. A. O deslocamento da adjunta adverbial sempre para depois da adjunta do nominal a preserva o sentido original do texto. Nem precisaria você saber que esse sempre, apesar de ser uma adjunta adverbial, é uma palavra denotativa. Por quê? Quando você diz sempre é hora de combater a dengue, você está modificando tudo isso. Sempre é o quê? É hora de combater a dengue. No momento que você desloca esse sempre, né, como ele pede, para depois da adjunta do nominal a, aí você vai dizer, sempre é hora de combater a, olha, depois do adjunto, sempre é hora de combater a, sempre dengue? Não tem nem sentido. Agora, poderia sim dizer, sempre é hora de combater sempre a dengue. Poderia, mas ele diz depois. E mesmo que você dissesse, é hora de combater sempre a dengue, a mensagem estava se focando em combater sempre a dengue. Mas ele não diz que é sempre a dengue, é sempre é hora. Então, essa é uma palavra denotativa, você não poderia tirar do lugar. E muito menos para depois da adjunta do nominal a. B. O sujeito da oração é hora. Não, quando eu digo sempre é hora, não existe a quem vai ser a hora. Então, aí esse verbo é impessoal, logo não admite sujeito. C. Caso fosse necessário substituir o termo a dengue por um pronome, a nova redação poderia ser sempre é hora de combater-lhe, ou sempre é hora de combater a ela, ainda mais craseia antes de ela. Ela não se usa com artigo a antes. Você nunca diz, ela é linda, você diz sempre, ela é linda. Então, ela não admite artigo antes, é um pronome. Então, jamais você vai crasear antes de ela. E no caso, combater também não, porque quem combate, combate alguma coisa é combatida. Verbo transitivo direto, que é o único que vai para a passiva. Quais são os verbos que vão para a passiva? Os verbos transitivos diretos, ou se forem ao mesmo tempo, transitivos diretos e indiretos. Por quê? Porque ele transforma o objeto direto em sujeito.
Por quê? Porque só o sujeito é elemento não preposicionado, essencialmente não preposicionado, e ele pode ser advindo de um termo também não preposicionado, que é o objeto direto. Então, nesse caso, de jeito nenhum combater, deveria ser combatê-la. Letra D. No contexto, o verbo ser funciona excepcionalmente como transitivo direto. De jeito nenhum. O verbo ser aí é um verbo de ligação, sim, e é um verbo impessoal. Então, esse verbo não tem como complemento de combater de forma alguma. E mesmo que você não estivesse ligado em que o verbo ser é um verbo de ligação, você veria que ele diz que é transitivo indireto, cujo complemento é de combater, de forma nenhuma. Vamos para a letra E. O termo adengue é objeto direto. Só marcaria essa até por eliminação. Se alguém perguntasse para mim, qual a questão 6, se eu não soubesse? Aí eu diria, marquei a letra E. Por quê? Porque não pode ser A, nem B, nem C, nem D. E por que que A é? Porque quem combate alguma coisa é combatido. O que é combatida? Adengue. Então, adengue é objeto direto do verbo transitivo direto, combater. Questão 6, letra E. Questão 7. Caso o autor optasse por reunir as orações, cuide da sua casa, juntos somos mais fortes nesta luta, em um só período, considerando a relação de sentido que as envolve e as regras de pontuação, duas coisas, relação de sentido e pontuação, ele poderia empregar um ponto e vírgula? Não. Por que não? Porque são duas orações. Se ele quisesse fazer uma relação de subordinação ou de coordenação, seria vírgula, nada de ponto e vírgula, porque aqui as ideias não são opostas. Então, aí não caberia ponto e vírgula. Então, a letra A de jeito nenhum. E ainda mais que ele diz, se você tivesse ficado em dúvida, com a conjunção conquanto. Conquanto nós vimos na revisão que conquanto é concessão. E quando você diz, cuide da sua casa, juntos somos mais fortes, eu não estou estabelecendo a ideia de concessão. Eu poderia estabelecer uma ideia de explicação, fazer uma coordenada explicativa. Poderia ser também uma outra relação, cuide de sua casa, pois juntos somos mais fortes, já que juntos somos mais fortes. Uma coisa assim, mas de forma nenhuma concordo, porque não dá ideia aí de coisas contrárias. B. Uma vírgula entre elas, sim. Tanto as coordenadas quanto as subordinadas podem ser separadas por vírgula. Algumas, nem todas. Aí diz, e em seguida a conjunção pois. Perfeito. Cuide da sua casa, pois juntos somos mais fortes nessa luta. Virou uma coordenada sindética explicativa. Por quê? Eu não sei se você vai cuidar da sua casa. Isso é uma hipótese. Aí você me explica, por que você está pensando que eu vou cuidar da minha casa? Aí eu digo, porque juntos somos mais fortes nesta luta. Então, letra B, questão 7. Por que não é C? Porque diz um travessão entre elas. Poderia até ser, né? Já que a vírgula pode substituir o travessão. E em seguida a locução, à medida que. À medida que dá ideia de proporção. Então, jamais à medida que. Na letra D, uma vírgula após juntos, pode ser. E em seguida a locução, por quê? Olha, somente isso fez essa alternativa ser errada. Em vez de ele dizer a conjunção, ele diz locução. E vocês aprenderam que locução tem que ser mais de uma palavra, não pode ser só uma. Então isso aí está errado, porque não é locução. Na letra E, um ponto e vírgula? Não. E ainda mais a conjunção, portanto, que não dá ideia de conclusão de forma alguma. Então, realmente, questão 7, letra B. Vamos para a questão 8. Se no lugar dos termos destacados na oração, cuide da sua casa, fossem empregados respectivamente, refira-se família, de acordo com a norma padrão, ao. Quando você observa o que ele destaca nos termos, ele destaca apenas cuide e destaca apenas casa. Então, o que é que você vai fazer, que é chamando você fazer? Que no lugar de cuide você coloque refira-se e no lugar de casa você coloque família. Então, a oração vai ficar... Refira-se da sua família, coisa inaceitável na língua portuguesa, visto que o verbo se referir ou referir-se não pede a preposição de, pede a preposição a. Então, nesse caso, você já acha alguma coisa estranha nessa questão. E quando você vai para a letra A, ele diz substituição de da. Então, realmente, a intenção dele não foi grifar o da, foi deixar o da sem grifo. Ele diz substituição de da por para também deveria ocorrer de forma alguma. O verbo referir-se pede a preposição a, não pede a preposição para. Então, a estaria anulado. O uso da crase seria obrigatório facultativo, que estão na B e C, você já anula isso. Por quê? Porque não tem como você trabalhar a crase aqui. Aqui já temos a a contração da preposição de com o artigo a. Como é que eu ainda vou colocar a crase?
Já tem, olha, refira-se da sua casa, que é um enunciado que nós não usamos na língua portuguesa. Não existe esse enunciado na língua portuguesa. Então, as letras A, B e C estão anuladas. Na letra D ele diz, colocação do pronome se antes do verbo seria facultativo e na E, antes do verbo seria obrigatório. De forma alguma, nem facultativo, nem obrigatório. Por quê? Porque aí é um caso, ele está dizendo que seria um caso de próclise. E nós não usamos a próclise no início de frase, nem de oração, nem de período, de acordo com a norma padrão, que é o que ele pede lá no enunciado. Então, seria obrigatório aqui o se está realmente depois do verbo, o que nem a D contempla e nem a E contempla. Então, essa questão deverá ser anulada. E vocês sabem que a equipe do Point coloca à sua disposição, né, o recurso para você copiar e colar na sua provinha, no seu recurso para você mandar. Vamos para a questão 9. Com base nas ideias do texto, assinale a alternativa correta. Isso aí eu teria de ler, né, a parte do texto para entender essa questão, que é de interpretação, mas uma questão muito objetiva. Logo de início diz assim, olha, com o objetivo de diagnosticar precocemente a osteoporose e definir o tratamento adequado, o Hospital Universitário Onofre Lopes, em parceria com a indústria farmacêutica Lilly, realiza uma campanha preventiva esta semana. Aí diz depois no segundo parágrafo. A campanha é voltada para mulheres acima de 50 anos de idade e que estejam na pós-menopausa. Aí na letra A diz, o público-alvo são as mulheres com mais de 50 anos de idade, correto, e que estejam na pós-menopausa, correto, as quais serão assistidas pela campanha de prevenção à osteoporose, correto. Por que não a B? Porque na B diz a partir dos 50, não, é após os 50, porque é com mais de 50, acima de 50. Então a B já está errada. Na C diz toda mulher que tiver 50, não, após 50, mais de 50. Na D diz, para que seja atendida pela campanha de prevenção à osteoporose, a mulher tem que ter mais de 50, sim, e estar no período avançado, não diz avançado, é pós-menopausa, pode ser no início da menopausa, pós-menopausa. Para ser atendida pela campanha de prevenção à osteoporose, na letra E diz, toda mulher a partir dos 50, de jeito nenhum, é depois dos 50, nem a partir dos 50. Então, realmente, questão 9, letra A. A última questão, a questão 10, diz, com base na significação dos vocábulos e expressões utilizados no texto, assinale a alternativa correta. Com o objetivo de diagnosticar precocemente a osteoporose. A expressão em destaque, com o objetivo de, é oposta ao vocábulo para. Não. Por quê? Porque com o objetivo de termina numa preposição. Então, eu vou dizer que pode equivaler a uma preposição. E como para é uma preposição e dá essa ideia também do objetivo, essa letra A não está correta, porque diz que é oposta, não é oposta, é similar. Então, não se marca a letra A. B. A expressão em parceria com tem o mesmo significado que de encontro com. Essa expressão nem existe. Existe a expressão ao encontro de e de encontro a. Então, esse de encontro a significa o oposto. Então, em parceria não pode ser um oposto. Então, a letra B, nula. C. O vocábulo preventiva é sinônimo de paliativa. Não, paliativa é aquela coisa que não serve realmente para dizimar o mal. É como se fosse uma solução que você vai usar porque você não tem ainda a solução viável que acabe com aquilo. E quando a gente fala prevenção, prevenção é você evitar. Então não tem sentido nenhum em evitar e em paliar. Paliar é você fazer algo que realmente não vai resolver, mas vai diminuir a dor. E evitar é realmente prevenir. Então não tem nada a ver um vocábulo com outro e a letra C anulada. Na letra D diz, o termo voltada significa direcionada. Sim, está voltada para isso, está direcionada para isso. D, letra correta. E na E diz, o sentido de detectar é o mesmo de prevenir. Não, detectar eu descobri, detectei aquela coisa. E prevenir não. Eu posso ter descoberto, mas não ter feito a prevenção. Não é? Então, no caso, prevenir é você fazer com que aquilo não aconteça. Detectar é você saber que aquilo está acontecendo. Então, realmente, a questão 10 é letra D. Espero que vocês tenham se dado bem, espero que vocês tenham assimilado as aulas que vocês receberam e quem está assistindo a essa aula, saiba que aqui no Point a gente resolve as questões e o pior, dá ainda o gabarito. E melhor ainda, você vem assistir a aula e você sai com subsídio para você resolver uma prova tendo a certeza de que acertou a questão e não na doida. Até logo!
Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde, professora Érica. Vamos comentar as questões relacionadas à legislação do SUS? Isso, vamos lá. O que você achou da prova como um todo? Essa prova eu achei que foi mais fácil que a prova anterior. Eu também achei. E ela estava bem mais interessante do que a prova anterior. E mais voltada aos conteúdos relacionados ao edital. Isso. Vamos começar? Vamos sim. A questão 21, ela tem o seguinte enunciado. É correto afirmar que os conselhos de saúde foram constituídos para... A alternativa correta era a letra D, formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas de saúde. Aí a gente vai lembrar que tem dois verbozinhos que estão relacionados à conferência. Quais são esses verbos? É avaliar e propor. Os demais a gente atribui aos conselhos de saúde. Agora, cuidado com o verbo executar, porque no Brasil a gente sabe que o Poder Legislativo cria, mas quem executa é o Poder Executivo. E aí a gente vai ver nessas alternativas aí que somente a D é coerente com o que é constituído para os conselhos de saúde. Vamos na questão 22. Com base no artigo 195 da Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social será financiada. E aí, professora? O item, professor Rafael, que está correto é a letra C, que diz o seguinte: deve ser financiada, por toda a sociedade de forma direta e indireta, tá? Os demais itens estão incorretos porque na letra A diz o seguinte: pela parcela mais rica da população brasileira, não observamos isso no artigo 195. Na letra B diz integralmente pelo poder público, e a gente sabe que não, que entram também os trabalhadores, entram também as empresas, que também financiam a Seguridade Social. Já a letra D, ela diz o seguinte: com o apoio de fundos internacionais de Seguridade Social, que também está incorreto. A letra E, ela diz unicamente a partir das contribuições dos trabalhadores para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que não tem nada a ver. Então, o item que está correto é a letra C. Isso, muito bem. A questão 23, ela fala o seguinte: acerca da situação do saneamento básico no Brasil, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, professora, é a letra A, que diz: na última década houve melhoria dos índices de cobertura dos serviços de água e esgoto no país. Porém, ainda há diferença significativa entre as regiões, o que de fato é verdade. Nós temos que no Brasil, tanto o abastecimento de água quanto o servimento de esgotos, elas são bem maiores nas regiões do centro-sul do nosso país. Já no Nordeste e no Norte, a gente tem um número reduzido, principalmente em relação à questão dos esgotos. A letra B fala das capitais estaduais. E o índice de domicílios servidos por esgotamento sanitário por rede coletora é superior a 95%. A gente tira um exemplo aí, a cidade de Natal, que não chega nem a 50%, quem dirá 95%. A letra C bastante incoerente, porque ela fala nas regiões com indicadores de saneamento básico mais elevadas, os índices de mortalidade proporcional por doença diarreica aguda em menores de 5 anos de idade são os mais altos, o que é totalmente incoerente, Se a gente tem índices elevados, os índices de morte por doença diarreica são também menores. Na letra D, fala da região norte, em razão da abundância de águas fluviais, é a que possui a melhor cobertura de rede geral de abastecimento de água e coleta de esgotos. Na verdade, aqui não é a melhor nem no abastecimento de água, porque por lá ter muitos rios não significa dizer que a gente tem um ótimo abastecimento de água. E na questão do abastecimento de esgoto também está mais ou menos em segundo lugar, só perde para o Nordeste. E a letra E, a universalização dos serviços de saneamento básico no Brasil, mantido um ritmo atual de expansão da rede, será alcançado até o ano de 2020. Na verdade, não vai, porque a gente sabe que os investimentos que são direcionados para o saneamento básico não é o essencial, não é o que a população brasileira necessita. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
Vamos agora, professora, para a questão de número 24, que diz assim, considerando o âmbito do DataSUS, assinale a alternativa que indica o objetivo principal do Sistema de Informação da Atenção Básica, o SIAB. A alternativa que está correta é a letra D, que diz o seguinte: acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa de Saúde da Família. Então, realmente, esse é o objetivo do Sistema de Informação relacionado à Atenção Básica, o SIAB. A letra A, ela fala de coletar informações sobre hábitos nutricionais e alimentares nas diversas regiões do país. Não, aí é algo inerente ao CISVAM. Já a letra C fala sobre organizar sistema de agendamento de consultas nas unidades ambulatoriais da atenção básica à saúde, não tem nada a ver. A letra D, ela diz promover estatísticas sobre a ocorrência de epidemias e o respectivo grau de extensão geográfica. De jeito nenhum. E a letra E, ela fala prover os gestores da área de saúde com informações sobre as diretrizes nacionais da atenção básica por meio da publicação das portarias normativas do Ministério da Saúde. Também não é essa a finalidade do SIAB. Inclusive, professora, essa questão aí nos surpreendeu. Nós esperávamos que o IADES cobrasse sistema de informação de mortalidade, sistema de informações hospitalares, sistema de informações ambulatoriais. E ele surpreende, né, professora, cobrando o sistema de informação da atenção básica, que, de certa forma, não está relacionado diretamente com a atenção ambulatorial e hospitalar que são oferecidas pelo Hospital Onofre Lopes. A questão 25, ela fala o seguinte: de acordo com o princípio da integralidade, a atenção à saúde deve levar em consideração... A alternativa correta temos que a letra D, que diz o ser humano como um todo e, portanto, tratar de todos os aspectos físicos e psicológicos do indivíduo, o que está perfeito. A alternativa letra A, as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários. Se eu estou falando de minoritários, eu estou falando de diferenças. Se eu falo de diferenças, eu falo de equidade. Então, está incoerente, porque a gente quer a integralidade. B, as necessidades básicas da população como um todo, sob a perspectiva de ganho de escala e de ações globais. Não se trata aí das necessidades básicas, mas de todas as necessidades dos indivíduos. Letra C, os povos indígenas e suas peculiaridades, usando prioritariamente os medicamentos artesanais por eles fabricados nas populações rurais. Então, isso aí também não tem nada a ver com integralidade. E letra E, o uso da alimentação integral. Essa alternativa aí é uma alternativa para a gente rir, porque ele quer relacionar a integralidade com alimentos integral, o que nada tem a ver, né? Então, a alternativa correta é a letra D. Não é isso, professora? É isso mesmo. Esperamos vocês nos próximos aulões e até mais. Bom dia, concurseiro. Estamos aqui resolvendo as questões da legislação da EBSER no que diz respeito à prova do Hospital Universitário Onofre Lopes. Pois bem, as questões, como já dizíamos no domingo anterior, estão extremamente fáceis. Inclusive, a primeira pergunta, né, de enfermeiro assistencial, questão 16, né, ela diz respeito à sede, né, da EBSER. Pois bem, então a pergunta vem da seguinte forma: assinale a alternativa correta quanto ao local da sede e foro da EBSER. Concurseiro, essa questão está extremamente fácil. Ela está previsto na legislação da EBSER, na lei e também no decreto 7661. E a letra C, Brasília, Distrito Federal. O importante apenas ressaltar é que essa questão, né, de ter a sede em Brasília não desonera a possibilidade da EBSER possuir escritórios, filiais e repartições em outras unidades do território nacional. Razão pela qual a questão correta aí da questão 16 é a letra C, Brasília, Distrito Federal.
Inclusive, temos unidade da EBSER no Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Vitória, Triângulo Mineiro, Natal. Né? Questão certa, letra C de casa. A próxima questão é a questão 17. Essa também bem batida com relação às atividades da EBSER. Então vejamos. Questão 17 diz: a respeito das atividades de prestação de serviço à saúde a serem promovidas pela EBSER, é correto afirmar que... Pois bem, a letra A diz: estarão inseridas integral ou exclusivamente no ambiente do Sistema Único de Saúde. Essa é a resposta correta. Inclusive, impede ressaltar que a prova da EBSER a ser confeccionada pelo IADES diz respeito a quase todas as questões corretas na letra A. Vejamos então o que está errado em cada assertiva, né, na letra B, C, D e E. Pois bem, a letra B diz: não envolvem serviços de apoio terapêutico como comunidade. Os serviços terapêuticos estão diretamente relacionados à atividade também da EBSER. Letra C. Devem ser observadas prioritariamente as orientações das políticas locais de saúde. As orientações com relação à política nacional de saúde, né, de competência aí de orientação do Ministério da Saúde. Letra D. Não devem ser parcialmente inseridas no contexto dos serviços de saúde privados pagos, até porque a EBSER ela diz respeito integral e exclusivamente ao SUS. E por último, são desenvolvidas sem observância da autonomia universitária. O artigo 207, né, da Constituição Federal diz que, em verdade, as universidades terão autonomia universitária e não de caráter parcial, né? Ou seja, sem a observância da autonomia universitária. A questão 18 diz respeito à execução das atividades da EBSER, dar-se-á por meio de celebração de contrato específico para esse fim, pactuado de comum acordo entre... Bom, então aí de um lado está a EBSER, né? E do outro lado estarão as instituições de ensino ou instituições congêneres. Resta mencionar que quando ocorrer um formular entre a EBSER e a instituição de ensino, a instituição congênere, antes de efetivamente existir o contrato, dar-se-á por meio de termo de adesão previsto no próprio regimento interno. Questão certa, letra D de dado. E por último, diz respeito aos órgãos de administração da EBSER, previsto aí no regimento interno e também no decreto 7661. Pois bem, então a pergunta da questão 19 é: quais são os órgãos de administração da EBSER? Em verdade, se nós fôssemos verificar a terminologia adequada para a pergunta, né, 19, nós poderíamos dizer quais são os órgãos estatutários da EBSER. Bom, a questão da letra A diz assim: são órgãos da administração da EBSER, letra A, questão 19. Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo. Esta é a questão certa da EBSER. A questão da letra B fala em diretoria operacional. Não. Diretoria técnica, também não. E diretoria consultiva, também não. Conselho consultivo, sim. Presidência da EBSER não faz parte dos órgãos de administração, e diretoria executiva faz parte da diretoria executiva junto com a presidência. Conselho fiscal faz parte do conselho fiscal. Conselho executivo não faz parte dos órgãos de administração da EBSER, e controladoria não faz parte da EBSER. Por último, o conselho médico não faz parte do conselho de administração. Conselho de administração está entre os órgãos estatutários da EBSER, e conselho profissional não faz parte dos órgãos de administração da EBSER. Portanto, resposta correta da questão 19, letra A de amor. Por último, diz respeito a um colegiado, né, que tem em todas as unidades da EBSER. Assinale a alternativa que não apresenta membro do colegiado executivo.
Essa questão muito simples, tratamos inclusive dessa questão quando corrigimos as provas da maternidade Ana Bezerra. Então vejamos. Qual a alternativa que não apresenta membro do colegiado executivo das unidades hospitalares administrado pela EBSERH? Letra A, superintendente do hospital, faz parte. Gerente de atenção à saúde, faz parte. Gerente de ensino e pesquisa nos hospitais universitários de Sena, faz parte. Supervisor de segurança do trabalho, não faz parte do órgão colegiado executivo das unidades hospitalares. E por último, gerente administrativo, faz parte. Pois bem, questão errada, letra D de dado. Então vejamos as respostas corretas. Questão 16, letra C de casa. Questão 17, A de amor. Questão 18, D de dado. Questão 19, A de amor. E questão número 20, D de dado. Concurseiro, ficamos à vontade aqui para corrigir à noite a prova do nível médio. Estaremos também na semana que vem corrigindo as provas da maternidade Januário 5. Um grande abraço e fique com Deus.